Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma prosa mineira aqui do programa Corredores e Rotas. É um prazer estar com vocês em outra quinta-feira. Sejam bem-vindos à live. Vamos convidar o máximo de pessoas para poder participar e interagir aqui com a gente. Oi, Bruno, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Já vou enviar um convite aqui para o meu parceiro vir nos acompanhar nessa noite. Olá. Vamos testar? Muito boa noite. Aê. Como é que tá o áudio, o Tá vídeo? ótimo. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Perfeitamente. Thalita, muito boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Você sabe onde eu tô hoje ou não? Em terras mineiras, né? Pois é. Eu já Então, vou falar. como tá Fala, mal? Bruno. Ó, o Bruno é um dos fiéis escudeiros aí também do programa. É, Sempre conosco. O Tati. Ô, Tati, a gente vai falar de um lugar que você conhece hoje, hein? Quero ver você participando um monte aqui com a gente. Muito boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma semana. Aliás, depois a gente vai dar uma pausinha, né? Tá, a gente vai segurar um pouquinho ali e volta lá para março. E vamos vamos ficar uns dias sem nos ver, pessoal. isso aí. Muito bem, Bruno. Não podemos desistir, é bem isso mesmo. Pessoal, vamos aproveitar aqui. Na semana passada, a gente percebeu que a nossa live ela não estava aparecendo nos destaques, nos stories, né? Na sequência de stories ali para o pessoal. Então, quem viu é quem estava sendo chamado ali, né? Ou muitas vezes que um compartilhava para o outro. Vamos pedir aí que vocês compartilhem com seus amigos, com as pessoas que vocês sabem que nos seguem, que a gente sabe como é o dia a dia, né? Muitas vezes o pessoal tá ali fazendo outra coisa, quando vê, passou 40 minutos, já foi, né? E acaba pegando no final. Então, vamos compartilhar? Nos ajudem, é só usar aqui aquele aviãozinho no canto direito de vocês, inferior, clique neles, vai disparando e manda para o pessoal. Nosso perfil é o Corredores e Rotas. Perfil Corredores e Rotas. Estamos aqui usando também o perfil da Visit, que é uma parceira do programa Corredores e Rotas, uma oportunidade que a gente tem, porque vamos falar de experiência turística, né, Thalita? É isso aí. O Corredores e Rotas, como a gente sempre apresenta, né? É uma iniciativa da Vale, que tem a GKS como parceiro executivo, e o nosso objetivo é o desenvolvimento do território, e a gente faz isso a partir do turismo e da economia criativa. Então, esse perfil ele tem como objetivo apresentar para vocês um pouquinho dessas ações, para que vocês conheçam as experiências dos nossos empreendedores, conheçam os produtos do artesanato, da agropecuária. Bem, tudo isso e mais um pouco, né? E mais um pouco. Muito bem, pessoal, esperando o pessoal chegar, já já a gente já vai convidar a nossa convidada, obviamente, né? Ilustre convidada. Eu vou começar falando que é de Itabira, né? E depois a gente vai se aprofundar, porque a gente vai falar de um lugar que eu uso um adjetivo aqui extremamente positivo, que é um lugar mágico. Para você que está procurando fazer uma viagem, curtir um pouquinho, se você não conhece, você vai conhecer um pouquinho desse lugar, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos disparando a você que está chegando. Dê o seu boa noite, conte para a gente da onde você está nos assistindo. Vamos interagir, fiquem muito à vontade, tirem dúvidas sobre o programa. Bruno, legal, cara. Depois vamos dar uma olhada assim no seu perfil, tá? Você está perguntando como que a gente fundou, né? Na verdade, como a Thalita falou, esse é um programa da Vale, da mineradora. Tá? A Vale tem o programa como uma iniciativa estruturante e tem a consultoria GKS, tá bom? Como o parceiro executivo. Então, esse é o esboço aí do nosso programa Corredores e Rotas. Então, grave esse nome, Programa Corredores e Rotas. A gente tem o objetivo de desenvolver o território onde a Vale atua.
São 16 municípios que nós atuamos aqui no estado de Minas Gerais. Até vou fazer o seguinte, né, Thalita? Como eu sempre faço, sotaque paulista aqui, pedindo licença para entrar em Minas. Aliás, hoje, fisicamente, né, Thalita? Estou aqui em Barão de Itaí, a gente veio participar de um evento que a gente vai falar um pouquinho. É isso, o pessoal está chegando. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês. A gente queria convidar vocês para interagir bastante aqui no chat, né? A gente já vai chamar a Lu, que é a nossa convidada de hoje. Mas a gente quer entender um pouquinho quem são vocês. Então, conversem aqui com a gente. Mandem de onde vocês estão nos assistindo. O que vocês querem saber mais, né? Sobre a... Ixi, lá ia dar um spoiler. Sobre Itabira, né, que é a cidade da nossa convidada. Oi, Mônica, olha, boa noite. Presença ilustre também aqui, hein, olha lá. Ilustre. Quem não conhece, lá em Acuruí, em Itabirito, esse lugar tem umas cachoeiras, né, Thalita? Incrível. Encantadíssimo, encantadíssimo. Se você ainda não conhece Itabirito, Acuruí, Catana da Serra, tá aqui, ó, Mônica. Muito obrigado, viu? É isso. Pessoal, pode interagir aqui com a gente. Pede a vergonha aí e tal e manda mensagem. Bruno, obrigado aí e tal. Aos poucos vou ver. Vamos tentando ler aqui com mais calma, né? Ó, legal. O bom que todos zelam pela natureza, né? Em meio ao caos de 2025, vários fatores e nós juntos tentando fazer um bem ao mundo e aos próximos. Rapaz, força, hein, cara? É bem isso mesmo. É bem isso. Dona Cida! Oi, Dona Cida. Boa noite. Boa noite, seu Maurício. Estivemos juntos há pouco, hein? Estivemos juntos há pouco. Estamos deixando os kits prontos. Daqui a pouco a gente vai falar também disso tudo, onde a gente vai estar. E aí, Thalita? 27. O pessoal já está disparando. Pessoal, só lembrando, primeiro, muito boa noite. Sejam bem-vindos, tá? Sintam-se na sua casa, aliás, estamos entrando na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Sinta-se bem, relaxado, porque agora há pouco eu mandei uma mensagem para o pessoal dizendo o seguinte: como é que foi sua quinta? Que tal você ter uma prosa mineira relaxante? Porque hoje é nesse clima que a gente vai entrar, né, Thalita? É isso aí. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, traz uma experiência um pouco diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui, né? Mas que é um ótimo exemplo para a gente mostrar para vocês a diversidade de atividades e de experiências que vocês conseguem fazer no território mineiro, né? A Lu, ela tá lá em Itabira, em um território específico, né? Eu acho que agora a gente já pode apresentá-la melhor, né? A Lu, ela fica em Itabira, na Serra dos Alves, que é um distrito do município de Itabira, e ela oferece uma experiência de uma massagem que você pode fazer lá na Serra dos Alves, e é o momento de você se desligar, né, dessa correria do dia a dia e se dar a oportunidade de relaxar, se conectar consigo mesmo. Eu vou convidar ela, né? Sim. Acho melhor que ela mesma fale. Já vou enviar aqui o convite. Está vindo sentimento na sua fala, porque é isso que a gente espera que você, que está nos assistindo, sinta. É muito relaxante. Primeiro que você vai ver quando ela começar a falar, sua vibração aí, né, se organizada. Oi, Lu! Oi, boa noite, gente. Lu. Boa noite. Como é que Seja você está? bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito bem. Tá vendo, Lu? Acabei de falar que a hora que você começar a falar, você já ia estabilizar toda a vibração. Não é não? Pois é, o convite, né? Tudo bem. A serra em si, ela já convida isso, a se desconectar lá do mundo lá fora e vir se achegando, né? Conchegando aqui. Muito bom, Lu. E é verdade, a gente passa num portal, né, quando chega aí. Sim, isso aí. Bom, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo certo? Só para eu entender aqui. Sim, aqui tá ótimo. Legal. Pessoal, a gente está fazendo isso. Eu, em especial, estou fazendo, porque sempre que a gente vai
trabalhar essa prosa, a gente faz um teste antes. E aí, minutos antes, a gente testou e o meu áudio estava picotando. Então, espero que todos estejam ouvindo, né, alto, em bom som, para que a gente possa conduzir isso aqui da melhor forma. Eu e Thalita conversando com essa pessoa incrível que vai contar um pouquinho mais, não só dessa experiência. Lembrando, pessoal, nós estamos falando de um produto turístico, um produto que você pode consumir. E a gente vai falar dele com mais detalhes daqui até o fim da nossa conversa. Mas, ô Thalita, sabe o que eu fico pensando? O pessoal que às vezes chega aqui, né, quer entender um pouquinho mais do programa. Eu acho que vale, antes da gente entrar, falar o que é o programa Corredores e Rotas, para quem caiu de paraquedas ou está vindo pela Visit, né? Conta um pouquinho para a gente o que é o programa e depois eu vou falar um pouquinho da Visit, pode ser? Pode ser. Então, o programa Corredores e Rotas, como eu falei um pouquinho mais cedo, é um programa de desenvolvimento territorial, é uma iniciativa estruturante da Vale, que tem a GKS como parceiro executivo. O nosso objetivo é a geração de renda e a gente acredita que o turismo e a economia criativa são dois pontos que podem nos auxiliar a alcançar esse objetivo, né? Então, a gente atua em 16 municípios aqui em Minas, trazendo ações de capacitação para os empreendedores, para a comunidade, ações de acompanhamento e fortalecimento da governança desses dois segmentos, né? Então, trabalhamos juntos com o poder público, com atores estratégicos, né, e ferramentas, utilizando ferramentas como o Contur, conselhos municipais, né, de turismo, e também ações mais específicas para a geração de renda, né? Então, desenvolvendo ações de comunicação, de comercialização, apoio e incentivo à comercialização de produtos turísticos, como é o caso da Lu, né, com a experiência dela, e de produtos da economia criativa, como vocês podem acessar aqui no perfil, nosso catálogo de produtos de artesanato e de agropecuária também. Acho que é isso, né, Silvio? Deu para dar uma introduzida. Ô, Luciana, ela tá voando também. Não, é isso mesmo, tá? Obrigado aí por essa introdução. E é isso, pessoal. Acima de tudo, é um programa que está buscando desenvolvimento territorial. É óbvio que isso é muito amplo, mas a gente foca nos vetores, como a Thalita comentou, turismo e economia criativa. O turismo, a gente tem que sempre perceber, ou olhar pela perspectiva do balcão, muitas vezes. O turista, né, tem aquela sua dedicação, tem a necessidade de ser um turista responsável também, e a gente pode falar muito sobre isso, né? O turista também tem que assumir a sua responsabilidade nas suas visitas, né? Para poder, obviamente, tratar disso com sustentabilidade, para que outros possam continuar também aproveitando o ambiente, os atrativos e por aí vai. Mas eu estou falando também daqueles que estão do lado de cá do balcão, aqueles que servem, aqueles que atendem, aqueles que se dedicam. Isso é estilo de vida, né? Escolher o turismo é um estilo de vida, porque de fato é atuar, é trabalhar aos finais de semana, nos feriados, né? Então tem toda essa configuração. Mas queria dizer para vocês que o programa Corredores e Rotas também traz em todo esse bojo que a Thalita trouxe, a necessidade da gente se aproximar da tecnologia. Olha o que estamos fazendo aqui, ó. Né? Estamos usando um recurso da tecnologia que nos aproxima. Aliás, muito boa noite a você que está chegando agora. Interage com a gente, fala de onde você está nos assistindo, mandem mensagem, a gente vai falar com a Luciana que está aqui, ó, junto com a gente, vamos contar um pouquinho da região onde ela está, o que é que hoje ela está oferecendo, e a gente está usando a tecnologia. Retomando, então, essa minha fala, a gente usa uma plataforma chamada Visit, essa que eu estou aqui utilizando o perfil, que é uma parceira do programa Corredores e Rotas. Nela, você vai encontrar mais de 28 experiências, olha que legal, 28 experiências no território que o programa Corredores e Rotas atua, e tem muita coisa chegando. Tem muita diversidade, eu estou falando de gastronomia, eu estou falando de cultura, muita história, né? Algumas dessas nossas experiências que lá estão, permite que você se envolva com a comunidade, assim, a fundo.
E é nesse sentimento, Thalita, que eu queria que a gente começasse a falar com a Luciana. Que a gente fala de comunidade, a gente fala, né, de Itabira, mas em especial essa comunidade chamada Serra dos Alves. Lu, de fato, quando a gente passa aí, parece que a gente entrou num portal e a gente se permite se conectar com a natureza. Conta um pouquinho, como é que é esse ambiente, há quanto tempo você está aí, né? E o que você pode nos... Uhum. Bom, boa noite de novo para todo mundo. Queria agradecer de novo a oportunidade. Pois é, sou meio suspeita para falar daqui da Serra dos Alves. Eu moro aqui desde que eu nasci, então sou nativa aqui da Serra. Já quero começar falando que escolhi a massagem, porque eu nunca quis sair daqui da Serra. Eu acho que aqui é o meu lugar, assim, me pertence. E aí eu escolhi a massagem justamente porque eu acho que aqui eu conseguiria sobreviver, né, com a massagem, para não ter que ir embora para a cidade. Porque a qualidade de vida aqui, gente, é assim, indiscutível. Então é isso, a serra é o que a Thalita falou, né? É como se fosse um portal quando se desce a serra aqui. Você já sente o clima mudar, você quer se conectar mais consigo mesmo, com a natureza, porque aqui a gente é rodeado de natureza, então de belezas naturais e de pessoas com suas características próprias, mas que faz parte da cultura daqui. Ô Lu, eu queria. Você trouxe um ponto que eu acho que é extremamente importante a gente trazer, que é esse processo. A gente acabou de falar de um programa de desenvolvimento territorial e de repente você trouxe aquele assunto que é assim, é a saída, né, a evasão das pessoas do meio rural para o meio urbano, porque eles vão buscar novas alternativas. Novas alternativas é o que a gente busca, né, ou a diversificação, né, dessas alternativas frente a atividades econômicas. Você mesmo disse, eu queria fazer com que esse ambiente fosse, né, a continuidade para você e para os filhos também, né? Porque Sim. ali, né, aquelas criaturinhas sensacionais também, né, que vão vivendo nesse clima. Mas quando a gente fala de gestão, a gente está falando de uma comunidade, se eu não me engano, de 52 pessoas, né? Isso. Olha isso, pessoal, são 52 pessoas contadinhas ali da comunidade Alves. Mas vocês têm um exemplo de gestão pública descentralizada, que eu levo isso para um monte de gente que discute isso, muito bem feito, né? Que é um trabalho do Instituto. Conta um pouquinho que instituto é esse, como é que se dá? Bom, o Instituto Bromelli, ele nasceu em 2000 foi fundado, né, em 2020, 2021, se eu não me engano, a partir de uma proposta que foi levada para a prefeitura. Aí ele são dois termos de fomento, né, junto com a prefeitura, que aí um é para fazer a gestão aqui das áreas públicas e a outra gestão é para fazer a gestão do parque, o outro termo de fomento. Mas assim, antes o Instituto, eu acho que veio para responder juridicamente pela comunidade. Antes, desde, né, uns 10, 11 anos atrás, a gente já vem com as reuniões comunitárias, que eu acho que isso foi um ponto que fortaleceu a comunidade para ela estar organizada como está hoje. E aí o Instituto, com esses dois termos de fomento, a gente conseguiu dar mais, né, uma fortalecida do jeito que a comunidade veio crescendo, né, com o turismo aqui. Então, através de blitz, de várias atividades, a gente conseguiu manter isso organizado como está hoje, né? E espero, né, que tanto o apoio público quanto o Instituto Bromélia do que dá conta de fazer, que consiga, né, continuar
com esse trabalho aqui e fortalecendo isso, porque, assim, um monte de gente que a gente vê, escuta, é triste ver que outras comunidades não conseguiram passar por esse processo, porque o turismo aqui pode-se dizer que há uns 12, 13 anos atrás é que chegou aqui na Serra. Então, assim, e nem todas as pessoas abraçaram ele com bons olhos. Mas, assim, a gente sempre reafirma e eu, como moradora nativa, quero continuar aqui com essa paz, com esse sossego, que é o que a gente prega. Porque é muito triste você ver que outras comunidades não conseguiram manter, né, a sua característica, preservar, né, os seus costumes, seus hábitos, que foram invadidos, né, por vários outros aspectos externos que apareceu. E, assim, eu tô vendo que é necessário, esse trabalho nunca vai parar de conscientização mesmo, de educação ambiental, porque, assim, o turismo tem vários viés, né? Então, assim, tem o seu lado bom, tem suas vantagens e desvantagens quando ele não é bem organizado e não se tem pessoas comprometidas, principalmente uma comunidade comprometida com esse cuidado, né? Então, assim, eu já estou vendo que o perfil está mudando, então eu acho que a gente tem que cada vez mais trabalhar esse ponto de conscientização mesmo das pessoas. Muito bom. Eu Thalita, eu tô acho muito bom ver. vendo, né, o Eduardo, né? Olha quanta Eu, gente aí. se eu ia falar. Tem muita gente interagindo aqui com a gente e elogiando a Serra dos Alves, né? E eu acho que essa organização de vocês e essa preocupação da comunidade em manter as tradições e valorizar o que vocês têm é muito importante, né? Para a gente que trabalha, estuda e pesquisa o turismo, a gente sabe que ele tem sim muita força para desenvolver e trazer aspectos positivos para a comunidade, mas isso precisa ser bem feito, isso precisa ser estudado e trabalhado por pessoas responsáveis, né? Então, é muito bom ver essa organização de vocês e eu acho que por isso que o Silvio gosta tanto desse exemplo do Instituto Bromélia, né? Porque o trabalho realmente é muito bom, muito positivo aí. Não, fora a receptividade. Aí, ó, até já trouxe um número aí, ó, 51, ó. Uma ótima ideia, né, inclusive. E esse trabalho, ó, tô vendo aí, ó, deve ser psicóloga Cristina Lúcia, deve ser, né? Eu acho que sim. Obrigado, viu, Cristina? Obrigado pela sua participação. A comunidade já era semente fértil, que cresça em sustentabilidade e solidariedade. É isso. Esse é o tipo de mensagem que a gente busca. E a Luciana consegue trazer muito esse entendimento, né, da situação que a gente percebe em todas as comunidades, né? Do tipo, tem que ter um envolvimento. Por exemplo, o Eduardo está aqui com a gente. Semana passada ele contou, o Eduardo é um apaixonado, tem aí o, o terreno dele também. Ele sempre fala, rapaz, não vejo a hora de eu morar lá nos Alves, lá. E eu percebo que o contrário está acontecendo, né, Lu? Em vez das pessoas saírem do interior para a capital, há um efeito contrário, um movimento contrário deles buscarem um pouco mais dessa qualidade de vida. E antigamente isso era até com mais idade, mas hoje, até pelo, Uhum. como eu falei, o advento da tecnologia, muita gente já tem home office, então consegue trabalhar, mas a gente tem que pensar que aquelas pessoas que estão na capital e estão buscando pelo menos um momentinho, quando a gente fala aqui de uma experiência e a Luciana entra com toda a sua técnica, né, ele vai encontrar vamos dizer assim, não vou chamar de remédio, mas ele vai encontrar uma oportunidade de se encontrar com a natureza através das suas mãos. Conta um pouquinho para a gente da técnica, como que isso chegou na sua vida para a gente entender melhor. Bom, então,
Vamos lá. Um tempo atrás, uns anos atrás, eu fiz um curso de massagem e entendi que era isso que eu gostava de fazer, que iria me dar até um retorno financeiro. E aí, eu também sempre gostei muito de chás, de ervas. E aí, uma amiga me apresentou a aromaterapia. E também aí eu fiquei apaixonada e quis agregar na massagem através de algumas experiências que eu tive mesmo na massagem, como que os aromas, tanto que é daí que vem o nome do meu espaço, Quintal de Aromas. Então, qual que é uma proporção que os aromas pode nos remeter, que é muito assim, é íntimo de cada pessoa mesmo. Então, cada um vai sentir de uma maneira. E aí eu fui buscando mais conhecimento. Sempre gosto de destacar que eu fiz um curso de perfumaria, chama Perfumaria Ancestral, e essa técnica que eu aplico aqui na massagem, nessa experiência, que é você fazer um teste sensorial. O que é um teste sensorial? Eu dou alguns aromas para a pessoa experimentar e o que agrada a ela. Aí a gente faz uma sinergia, que é a mistura de 3 aromas, que eu sempre gosto de dar esse exemplo na hora de fazer a leitura dos aromas que a pessoa escolhe, que a gente deve se imaginar como uma árvore, que ela precisa de ter raízes nutridas, que ela precisa de ter uma essência para ela poder florescer e assim ela se manifestar para o mundo, essa árvore se manifestar para o mundo. E aí eu sempre gosto de dar esse exemplo e para a pessoa se sentir cuidada, porque nesse caos que as pessoas, não vou dizer aqui, né? Porque aqui, graças a Deus, assim, a gente vive os nossos desafios, mas não é o caos como numa grande cidade. Mas esse caos que as pessoas vivem é preciso de encontrar, né, um pouco de frescor nesse aceleramento que está a sociedade hoje. Então, meu espaço foi pensado, cada pedacinho que foi pensado para o autocuidado, para a pessoa chegar aqui e se sentir acolhida, se sentir pertencente um pouquinho à serra, sentir a serra como que ela é. Eu procuro encontrar assim, os aromas que remete. É até legal quando eu gosto sempre do breu, que é meu aroma preferido, que é o amêscala, que a gente conhece aqui como amêscala, e que eu acredito que ele é o cheiro da serra. E aí, sempre quando eu tô usando, outro dia mesmo a moça falou assim, nossa, tá com cheiro de natureza. Então, assim, trazer para que ela sinta-se, para que ela se sente Serra dos Alves um pouquinho como é que é, com esse, que aqui o tempo, assim, as plaquinhas assim da vila, né, que a gente pensou e tá aqui na entrada, sempre fala desacelera, que a vida passa devagar. Então, para a pessoa já chegar desacelerada. Então, eu busquei agregar todo o meu conhecimento que eu busquei agregar todo o meu conhecimento aqui para que a pessoa se sinta cada vez mais cuidada, mais acolhida, porque hoje o mundo precisa disso. É uma experiência única, como a minha amiga Regina está falando. E assim, é até difícil de descrever, porque cada um sente de um jeito. Mas assim, o que eu posso falar é que as pessoas, até onde eu sei, saem satisfeitas daqui. Então, assim, vale a pena investir seu tempo, seu momento. Porque a experiência ela convida para isso, para você se olhar, se conectar com você mesmo, esquecer o mundo lá fora e vir olhar para dentro. Aí, ó. Eu já tô tranquila só de ouvir. Pois é. Muito bom. Tem uma professora minha que fala que ela falou que o nariz da gente é fofoqueiro. Então, os aromas que as pessoas escolhem
É isso. Eles vão conduzir a ela é como se fosse um convite das plantas para falar da necessidade da pessoa. Não, é Que legal. eu queria entrar no detalhe agora da sua experiência, Lu, porque às vezes Uhum, as pessoas estão ouvindo e ainda parece meio subjetivo e tal. Mas eu queria contar um pouquinho porque eu já tive mais próximo, né, de perceber uhum, essa experiência. E aí, eu gosto muito quando você fala, Silvia, a gente tem que quebrar um pouco essa ideia que as pessoas têm de que massagem é luxo, né? Um sim. pequeno movimento que seja da entrega, o quanto você entrega através das suas mãos, né, ao outro, né, isso é extremamente valioso, né, e a gente percebe que realmente tem técnica, tem estudo, né, o que você, como você falou, cada detalhezinho. Mas vamos falar um pouco da experiência. Eu percebo que a Uhum, pessoa chega, primeiro que ela chega, já tem as mensagens ali, que ao ler ela já fica bem tranquila, né? Como você falou, vamos desacelerar, vamos baixar a sim, frequência. sim. Mas conta um pouquinho do processo, né? Da anamnese, da aromaterapia. Vamos lá. Então tá. Então a pessoa chega, é, recebo ela no portão, né? E aí ela entra, faz preenche a ficha de anamnese. Eu não olho a ficha de anamnese primeiro. Aí eu convido ela para fazer o teste sensorial, que é vendado. Então a pessoa ela precisa se conectar com ela mesma. E aí, a partir desse teste, eu descubro qual que é os aromas que ela, né, que ela vai precisar e com que ela vai receber essa massagem. Enquanto isso, eu ofereço para ela um chá com biscoitos. Ela tem um escaldapés também, que é com as flores aqui do quintal da minha mãe. E aí ela vai receber a massagem com esse óleo com esses aromas que ela escolheu. Gosto sempre de salientar que são óleos de boa qualidade, seguros. É, então, assim, é sempre pensando no cuidado. Então, tem esses que a gente chama de ritual de boas-vindas. E aí, durante a massagem, tem um oráculo que eu uso, que é da Palmira Margarida, que chama Oráculo das Mulheres Plantas. Então, que é um oráculo das plantas. E aí a pessoa ela escolhe essa carta e no momento da massagem tem uma meditação específica dessa planta que ela escolheu. Então ela é mais um momento, um chamado para ela se conectar com a necessidade dela. E aí ela recebe a massagem, que não é só que o toque, né? Ele que eu diria assim que ele vai liberando as energias, que vai entrando em contato. Sempre tem uma intenção que eu gosto de chegar aqui antes do cliente e preparar o ambiente, não só a limpeza do espaço, mas na verdade trazer a energia para cá, para que a pessoa ela já se sinta acolhida quando ela chegar. Pela energia, né? Pela energia boa, positiva e, e trazer os aromas para que ela se envolva cada vez mais com suas memórias, com a sua sensibilidade. E aí a pessoa recebe essa massagem. No final tem o que eu chamo de ritual de despedida. E caso ela queira, ela pode levar, aí é um valor avulso, mas ela pode levar essa essência que ela escolheu, que eu digo que é o cheiro dela. Ela pode levar. É isso. É tudo isso, né? Porque desde que gente, vocês não estão entendendo. A hora que você só olha só o ritual, aquilo já vai te acalmando, já vai te colocando numa situação. E eu acho muito isso, né? Essa troca, ela começa muito antes, né? O Sim, ambiente já está sabendo a chegada, né? Eu costumo dizer, né? sim.
Serra já está sabendo que você está chegando já, e ela prepara. A Lu me contou uma vez, ela falou do breu, né? Mas Uhum, ó, você chega para fazer uma trilha. Aliás, existem ótimos condutores, né? Pessoas que estão devidamente treinadas, pessoal. Vamos deixar uma coisa bem clara sobre a perspectiva do balcão, de novo. Aqueles que estão lá, né? Como ela já falou do Instituto Bromélia, são pessoas que cada vez mais se capacitam, né? Que vão buscar boas práticas, que rodam. Então, isso é muito importante. As pessoas que lá estão, elas conhecem nos detalhes a serra, as trilhas. E quando eu falo da massagem como experiência, a gente fala que são boas-vindas, porque depois que a pessoa já sai naquela sintonia, né, Lu, e vai fazer uma trilha, parece que, como você comentou, a pessoa vai tendo todos aqueles aromas da natureza e vai falar, nossa, a massagem continua, o meu sim. ritual continua, tá aqui junto comigo. Então ela leva aquilo junto com ela, né? Uhum. E assim, outra coisa que eu vejo que as pessoas estão muito necessitadas é de escuta. E às vezes esse aceleramento aí que, né, externo, ela não dá conta. Então esse momento também é uma oferta de escuta. Por mais que às vezes a gente não sabe o que fazer, escuta, né? Então, mas e aí é tão interessante isso que às vezes a pessoa ou ela chega muito acelerada e aí já quer logo ir para massagem, e aí cada detalhe, aí vem o ritual de boas-vindas justamente que é para né, para fazer com que a pessoa desacelere um pouquinho, que entra no clima. É, ela começa, às vezes, como às vezes pode estar muito travada, e aí sentindo os aromas, começando a se conectar, ela vai soltando. Então, isso também é uma descarga energética, sabe? Então, eu acredito que o mundo precisa disso também, escutar, de trazer se proporcionar e investir nesse autocuidado. Que, como eu falei, né, um pouquinho antes, massagem não é luxo. É, você investir seu tempo no autocuidado, você está investindo seu tempo numa qualidade melhor de vida, num momento melhor, né? Eu gostei disso, hein, Thalita? Se Uhum. você não conseguir fazer, escute, se escute, né? Já é um grande, muita coisa vai ser falada ali, né? As pessoas Uhum. estão falando com a gente, Thalita, muita gente. Desculpa, Silvio, deu uma picadinha. Não, falando que as pessoas estão interagindo conosco aqui, né? Sim. Ó, a Regina comentou que a Luciana criou um evento, não é só uma massagem. E eu acho que isso descreve bem mesmo essa experiência, né? De você sair e levar o que você está aprendendo ali, né? Como o Silvio falou, você sentir que a experiência continua, que a sua massagem continua. E é muito bom, né? Você sentir que a sua conexão, que você se reconectou consigo mesmo e conseguir levar isso também, né? Eu acho muito bacana a gente trazer essa outra perspectiva do turismo, porque às vezes a gente está tão acostumado que o turismo tem que ser atividades de muita energia, e assim, né? Que a gente precisa fazer uma trilha e a gente precisa fazer um rapel. Mas tem outras alternativas, tem outras coisas que a gente consegue aproveitar, outras formas de aproveitar o turismo, né? Outra coisa, por exemplo, aqui algumas cachoeiras são distantes. Então, quem não tem acessibilidade, não consegue chegar, que o nível de dificuldade para a pessoa é difícil, né, para a pessoa, então é uma oportunidade de ela ter uma outra coisa para fazer, dela Sim. poder viver uma nova experiência. Isso é ótimo também, né? Uhum, Eu não sei se eu caí aqui, acho que está me ouvindo ainda, né? uhum. Então tá bom. Bom, deixa eu só falar, eu estou vendo aqui que nós temos a Cristina. A Cristina acho que a Lu confirmou, né? Ela é psicóloga. Isso. A Cristina pode, de repente, comentar aí, né, nesse processo, nessa velocidade absurda que você comenta, né, que o mundo está, e eu concordo, as pessoas estão buscando
muitas vezes, e a Thalita trouxe, às vezes, no turismo, no lazer, porque turismo é turismo, lazer é lazer, né? O efeito em si, buscar o lazer, tem gente que está ficando mais cansada, achando que tem que fazer tudo na viagem, né? Fala assim, não, eu vou viajar, eu tenho que conhecer aquilo, mais aquilo. Muitas vezes as pessoas vão para fora e tem, já que eu vim para fora, eu tenho que conhecer 10 países numa única viagem. De repente, ela volta, ela fala, nossa, eu estou precisando de férias das férias, porque eu estou cansadinho, né? Fazer o nadismo, né? Provocar o nadismo com essa relação, eu acho que tem tudo a ver, assim. E eu queria aproveitar, Thalita, até para falar sobre como que a gente vê o processo de comercialização de uma experiência como essa num meio como a Visit, que é a previsibilidade. Ô Lu, previsibilidade é uma coisa que eu tenho certeza que cai no seu ouvido com tranquilidade, né? Poder ter para se organizar é bom para você e é bom para o turista, tô certo? Uhum. Fala para a gente um pouquinho como é essa relação quando a pessoa faz a reserva com você, né? Prazo, tal, para a gente também explicar para as pessoas que turista responsável também tem isso, né? De comprar com antecedência, se programar. É? Sim, sim. Então, é até para a gente poder. O que eu peço, né, para a pessoa? Quando existe a reserva, eu consigo me organizar fisicamente e energeticamente para poder receber essa pessoa. Eu consigo preparar o espaço com todo cuidado. Não que eu não vá, né? Tipo, chegou aqui meia hora, eu não vou deixar de atender. Não. Porque e outra coisa, uma coisa que eu falo, que quem quer vir, vem. Tem que estar aberto, porque é um olhar para si. E hoje em dia é difícil a gente, todo mundo querer fazer essa conexão consigo mesmo. Mas é ótimo reservar primeiro, porque eu consigo preparar meu tempo, meu espaço. Com dois pequenos é mais difícil ainda. Então, e aí eu consigo me organizar para poder receber essa pessoa com mais cuidado, com mais carinho, com o que ela merece. Porque eu prezo por isso, pelo cuidar. Então, essa palavra para mim é acolher, que eu acredito assim e que eu escuto muito aqui, que a Serra dos Alves ela é acolhedora. Então, eu quero trazer esse sentimento, essa sensação da pessoa ser acolhida aqui também. Então, é ótimo quando existe a reserva. E é isso, né, Lu? É bom para você se organizar com seus pequenos, né? Mas a pessoa tem um benefício muito grande também, né? De estar em um lugar que foi preparado para ela, que foi pensado para ela. Isso é muito bom para quem tá chegando num território novo, né? Sentir que está sendo bem recebido, que está sendo acolhido. Uhum. Sim. Bom, e eu acho que trazendo já mais desse aspecto de comercialização da sua experiência, né? A gente pode falar um pouquinho sobre como que a pessoa consegue acessar isso. Silvio voltou aí. Mas a experiência da Lu é uma das 28 experiências que a gente tem do Corredores e Rotas na Visit, né? Como o Silvio falou, a Visit é uma parceira do programa que está aqui para facilitar essa comercialização. Então, acessando o Linktree do nosso perfil, vocês conseguem encontrar a experiência da Lu. Tem alguns conteúdos sobre a experiência aqui no nosso perfil também, que já saiu, alguns vídeos. E acessando lá, vocês conseguem agendar e facilitar esse processo para ela e saber mais detalhes, né, também sobre valores, sobre horários disponíveis, né, Lu, sobre duração. Uhum. Sim. Lá tá todas as informações necessárias. E tem o contato da Lu também, assim como vocês podem utilizar o perfil dela aqui, né? Vai ficar salva a nossa live. Vocês podem entrar em contato direto com ela também e agendar os melhores horários para vocês, de acordo com a disponibilidade dela também, claro. Muito bem. Bom, eu fiquei um pouco preocupado que a gente acabar com a bateria, e isso pode acontecer, então tem que ganhar aqui, que consome uma bateria.
Para quem É. não sabe, a Lu também, as mãos da Lu, elas além da massagem, eu quero trazer uma mensagem do Felipe Guerra, que está aqui conosco, também um grande guerreiro, sempre se colocando como unidade geral, hein? Ele que está lá em Catas Altas, mas tem uma relação com o território absurdo. Felipe, obrigado pela parceria, meu caro. Felipe, que é da Vale também. Lembrando, você que chegou agora e não está entendendo muito bem, o que é a VIS, o que é esse Corredores e Rotas? Corredores e Rotas é um programa da Vale, da mineradora Vale. No território que ela atua, ela propõe programas para o desenvolvimento territorial. Que tal desenvolver o território através do turismo e da economia criativa? É isso que é o programa. E a luta aqui, como uma das representantes lá de Itabira, da comunidade da Serra dos Alves, falando um pouco. Mas, voltando, o Felipe falou, a Lu trabalha muito bem com artesanato. Conta pra gente aí. O que você tem feito com essas mãos ali que realmente deixa as pessoas encantadas com a sua arte também? Ai, pois é, gente. Outra habilidade. Eu faço esculturas. Esculturas aí os materiais que eu uso, arame, fita crepe e revista. E essas esculturas, tanto criações minhas, mas também as pessoas me mandam fotos. Então eu faço esculturas personalizadas. Tem até uma aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Essa é pequenininha. Olha que bacana. Aqui, gente, ele falar da sede do Instituto, ainda está com a exposição lá das mulheres dos Alves? Tá com exposição lá. Para quem quiser, tá lá o tempo inteiro, né? Para quem quiser ir lá visitar. Em especial, ela é uma exposição muito especial, que foi criada para as mulheres aqui, em homenagem às mulheres aqui da Serra, que eu fiz com parceria com o Instituto Bromélia. E são mulheres, eu não chamo são personalidades muito peculiares aqui, que tem uma grande força, uma energia que é admirável, cada uma que está lá. Essa exposição foi pensada com muito carinho para cada um. Aí quem quiser ir lá visitar, tá lá no CAT, no Centro de Atendimento ao Turista. Muito bem. Bom, a gente já vai andando agora para o final do nosso papo, mas eu quero reforçar. Pessoal, a gente falou aqui de uma experiência, Thalita bateu na tecla e eu vou repetir. Você pode consumir essa experiência. Quando a gente fala de consumo, a gente quer deixar as coisas bem claras aqui. Mas como é que funciona? Quanto custa? Thalita, vamos trazer as informações de fato no detalhe para o pessoal, para eles perceberem que não fica só nessa subjetividade, né? Primeiro, assim, vou falar o nome. O nome da experiência é Explore os Sentidos através de uma revitalizante massagem integrativa. É assim que você vai localizar. O que mais, tá? Bom, eu acho que sobre valores e sobre disponibilidade, né, é importante a gente frisar aqui. Essa experiência da Lu, ela tá saindo por R$150 por pessoa e ela oferece praticamente todos os dias da semana, desde que você consiga reservar com antecedência para ela se organizar. Então, entrando lá no site da Visit, vocês vão ver as datas disponíveis e vão conseguir selecionar os horários. A experiência acontece 2 vezes no dia, né? Isso, às 9 da manhã ou às 5 da tarde. Então, com antecedência, você consegue se organizar para ir lá na Lu, fazer uma massagem e depois visitar a serra, ou visitar a serra e finalizar com a massagem e levar essa energia para casa com você, né? Uhum. Eu vou anotar aqui. Pessoal, olha, entrem lá um pouquinho para as fotos. Tenho certeza que você vai ficar, se ainda não viu, vai ficar muito, muito interessado. Desde aquela marca convida para tal. Então,
está feito aqui também a nossa divulgação. O programa Corredores de Rotas vai lá, no ponto. A gente tem aqui um trabalho, espera que o território perceba a importância de uma divulgação como essa. Né? Então, eu só tenho a agradecer também você, Lu, pela confiança que você nos deu de fazer com que o seu produto alcance o maior número de pessoas e que aos poucos você tenha cada vez mais procura por uma experiência, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigada demais. É uma grande oportunidade poder divulgar, né, minha experiência e que as pessoas que levaram o conhecimento das pessoas também, né? É isso. Não, mas ó, calma que ainda tem bastante recado, fica aí. Porque como eu falei para o pessoal, eu estou em Barão. Vocês estão vendo que eu estou aqui me organizando, estou dentro do hotel aqui, estou dentro do meu quarto. Não podia deixar de fazer essa prosa junto com a Lu, com a Thalita aqui. Mas por que eu estou em Barão, Thalita? Por que eu estou em Barão? Este final de semana, o Corredores e Rotas vai fazer uma ação um pouco diferente do que a gente está acostumado a mostrar aqui nesse perfil. Apesar de que a gente já fez várias vezes, né? Mas a gente está trazendo agora um pouquinho dessa nova perspectiva aqui para vocês conseguirem acompanhar no perfil, né? A gente vai participar de um evento muito importante que está acontecendo no território, que é o Cambotas Trail Fest. Isso, né? O evento ele acontece na sexta e no sábado, né? Então, amanhã, dia 14, e no dia 15, lá na Vila Cocais, né? Vila Histórica? Vila Colonial Cocais. Vila Colonial Cocais. É um distrito de Barão, né? É um evento voltado pro turismo de natureza, né? Pro ecoturismo. É um evento de corrida, na verdade. Mas é uma oportunidade muito boa de conhecer um pouco do território, de conhecer um pouquinho dessas belezas naturais. E o programa Corredores e Rotas vai estar trabalhando efetivamente com alguns produtos e com a divulgação das experiências. Então, a gente vai estar num espaço na Vila Colonial e vai ser um prazer receber vocês. O Silvio vai estar lá, né, para trocar uma ideia com quem passar por lá. Vai ser uma oportunidade para vocês conhecerem os produtos e os nossos produtores, que também vão estar participando junto com a gente. Muito bom. Thalita, eu vou até um pouquinho, nem vou fazer um pouquinho aqui. A gente vai estar lá, então, amanhã. Silvio, eu acho que você colocou seu celular para carregar? Eu tirei agora. É que está dando uma interferência. Deixa eu vou mutar o meu. Foi? Agora. Melhorou? Melhorou. Acho que voltou aqui agora, né? Já voltou aqui, não. As pequenas situações do ao vivo, gente. Deixa eu ver. Tenta mutar o seu para eu ver se vai parar. Opa. Bom, vamos lá. Vou falando aqui, você fala se dá para ouvir agora, tá bom? Lu, você está me ouvindo bem? Sempre testando o novo aqui. Tá, legal. Pessoal, então assim, ó, Cambotas Trail Fest é um evento esportivo, né? Um turismo esportivo. São mais de 800 inscritos nessa prova. Você tem uma noção? Junto com eles, a gente conta aí o dobro de participantes, de acompanhantes desses atletas. Então eu queria que você, que está aqui pela região, visite Cocais, o distrito lá de Barão de Cocais, para que vocês possam também conhecer os nossos empreendedores que vão estar lá mostrando os seus produtos e as experiências. E quem assistiu aqui a live, chegar lá e falar: eu assisti a live da Lu, você vai sortear comigo lá um cupom que vai poder, de repente, te dar um desconto nas nossas experiências. Já pensou ganhar 100%, 50% a experiência da Lu? Já pensou, Thalita? Agora eu dei valor, hein, gente? Eu espero que vocês apareçam lá e aproveitem esse desconto por mim. O Corredor
Corredores de Rotas está oferecendo a você, então, a oportunidade de ter um desconto nas nossas experiências, conhecer os produtos, vai ter mel, vai ter embutido, vai ter os defumados, né, que tem aqui, ó, coisa... As suculentas, não sei se a dona Cida está por aí também, uma pessoa que domina a arte, né, do cultivo das suculentas também, o rancho das suculentas. Gente, tem coisa muito bacana aqui no território. Eu convido vocês, então, a participarem do Campomas. Feito, acho que esse é o recado, né? A economia criativa que faz parte do programa Corredores de Rotas, e o nosso catálogo está ali, pronto. Se você clicar no nosso Linktree, que é o link da bio nosso, você vai ter o link lá do catálogo também para conhecer os produtos. E a gente está sempre conversando, trazendo o que há de melhor no nosso território, no artesanato, nos produtos agropecuários, por aí vai. Feito? É isso? Lu, de novo. Acho que antes da gente... Pode falar. Só mais um último recado, antes da gente fechar, né? Como a gente falou bem no comecinho, nós vamos dar uma pequena pausa no Prosa Mineira, mas por um bom motivo. Na próxima semana, quem vai conduzir a live é a nossa consultora Miriam Rocha, e a gente tem uma proposta um pouco diferente, que vai ser a nossa terceira live shop. Então, é uma outra oportunidade de vocês conhecerem os produtos da economia criativa que estão no nosso catálogo, né? Então, os convidados da live serão empreendedores da economia criativa que vão trazer seus produtos. Nessa terceira edição, nós vamos conversar com os produtores das cidades de Santa Bárbara, Nova Lima e São Gonçalo do Rio Abaixo. Então, aproveitem para conhecer um pouquinho mais da história dessas pessoas, dos produtos maravilhosos que eles oferecem e para conversar também, né, com a nossa consultora especialista em economia criativa, que é a Miriam Rocha. Agora eu acho que a gente fechou tudo que precisava. Então vamos agradecer a Lu. Lu, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado pela oportunidade de conversar com a gente e com os seguidores aí dos perfis, tá bom? Eu que agradeço de novo, gente. Obrigadão, viu? Muito obrigada, Lu. É sempre muito bom conversar com você, ter essa troca de experiência. E realmente, sempre que eu converso com você, para mim eu estou em paz. Ai, que bom. É isso. Thalita, obrigado, viu? Obrigado por mais uma prosa mineira. O Paulista aqui interagindo com vocês. Um estado que me acolhe sempre muito bem. Eu convido a você que está nos assistindo, vem participar do Corredores de Rotas, que a gente pode desenvolver juntamente o território, tá bom? Valeu, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.